É mais um dia. Bom dia. Enfim, não sei por que razão que ele pensou que o camarada João Lourenço faria diferente do que os antecessores dele fizeram, né? Se os outros antecessores de João Lourenço nunca admitiram concorrência interna, não sei porque que João Lourenço iria fazer diferente, não sei. Agora que fazemos essas comparações com os antecessores, é que os outros não admitiam disputa interna porque não tinham propriamente perspectivas de saída, digamos assim, não é? Como é que ele ia concorrer contra João Lourenço sozinho, sem ter aquelas pessoas que o Helder invocou, não é? Sem ter 5 membros do secretariado do Bureau Político, sem ter esses. Quer dizer, acho que não foi assim demasiadamente arriscado, demasiadamente ingênuo. Como é que ele ia fazer isso sem aliança? Está bem que o Sérgio Raimundo é um bom advogado, acho eu, e não sei o quê, mas pá, tinha que ter estrutura, não? O que se passa é que no caso de João Lourenço, Gino Carneiro sabe que João Lourenço tem uma barreira legal, ou seja, o ciclo dele, enquanto responsável do Estado, tem de chegar ao fim, ponto final. Isso não pode ter sido, não explica, não pode ser uma razão que possa explicar o Primeiro estamos aqui, poderem avançar. Molaza, primeiro Já que estamos João Lourenço aqui, tem um ciclo. Molaza, primeiro estamos aqui a misturar dois casos. Portanto, o ciclo do presidente que tem barreira legal, que tem fim legal, é o do presidente da República. Do presidente do partido não tem fim. O estatuto do partido não delimita os mandatos do presidente do partido. Ah, bem, mas estes dois casos. Caros internautas, muito bom dia, boa tarde e boa noite, sejam todos bem-vindos ao canal de Bata GTV, sou JHM. Extraímos e fizemos cortes da conversa essencial, da rádio essencial. Bem, mas antes de tudo, nós vamos aqui para Angola 24 horas, que diz: filho de Alden Roberto entra na corrida à presidência da FNLA para revitalizar o partido. Filho do fundador histórico da Frente Nacional de Libertação de Angola, FNLA, Álvaro Alden Roberto, formaliza esta quarta-feira a sua candidatura à presidência do partido, juntando-se à corrida para a liderança da organização, cuja 6º Congresso Ordinário está marcado para o final de setembro. Bem, antes de nós ouvirmos aqui na íntegra, vamos terminar a conversa essencial. Os que acompanham o debate da GTV já sabem como é que é. O like é importante. Vamos embora, caros amigos. Cheira para perceber que possibilidades legais, constitucionais é que Higino Carneiro ainda tem. Graça, agora vou... O que eu te peço, Graça, é o seguinte. Na verdade, nós não estamos a assistir a nada de novo, não é? O MPLA é igual a si mesmo, a si próprio, o que for. As transições sempre foram difíceis. A mais complicada não foi propriamente uma transição, mas pronto. As decisões, as fricções internas. A mais complicada será certamente a do 27 de maio, 77. Portanto, no fundo, o MPLA está a ser igual a si próprio. A pergunta, se calhar agora, tentar responsabilizar, entre aspas, Gino Carneiro. Graça. Gino Carneiro é um militante com a experiência que tem e com a importância que tem no MPLA. Portanto, conhece o MPLA melhor do que qualquer um de nós. Porquê que ele se enganou? Porquê que ele pensou que poderia dar certo, Graça? Porquê que aquilo ocorreu? O que ele terá ocorrido? O Gino Carneiro foi traído pela ingenuidade. Acreditou que o MPLA era diferente do que é, na verdade. O meu amigo Teixeira disse que não houve armadilha nenhuma. Eu entendo que houve sim. Em 2002, quando José Eduardo Santos disse que já não seria candidato, os desenvolvimentos posteriores vieram a provar que aquilo tinha sido uma armadilha que o José Eduardo Santos montou para caçar os mais assanhados. João Lourenço não avaliou bem a situação, pôs-se à estrada e foi caçado. Em 2000, desde que o presidente João Lourenço chegou na presidência do MPLA,
é notório que ele tem estado a moldar a direção do partido, a sua imagem. Portanto, tem afastou quase toda a antiga, velha geração, principalmente na direção do Comitê Central. E seguramente e provavelmente o Gino, o Nandô e outros também estavam atravessados da garganta do presidente. E a evocação de múltiplas candidaturas pode ter sido exatamente essa isca que o presidente lançou para caçar os mais assanhados. E eu, perante o que estamos a ver agora, estamos a assistir agora, eu não posso deixar de acreditar que o Gino, de facto, caiu nessa armadilha. Porque uma pessoa com percurso, é evidente que neste momento é muito fácil, é muito cômodo criticar o Gino pela iniciativa. Mas era importante, é importante que o Gino tinha de fazer isso. Quanto mais não seja para, de facto, sabermos da sinceridade do MPLA. De facto, se o Gino não tivesse avançado, não saberíamos nunca se isso é ou não armadilha. Desse ponto de vista, é muito positivo que o Gino tem. Mas também o Gino tem de arcar com a responsabilidade, com a sua responsabilidade. Portanto, ele confiou num partido que nunca foi confiável, né? Confiou na palavra do líder, enfim, não sei por que razão que ele pensou que o camarada João Lourenço faria diferente do que os antecessores dele fizeram, né? Se os outros antecessores de João Lourenço nunca admitiram concorrência interna, não sei porque que João Lourenço iria fazer diferente, não sei. Portanto, eu acho que foi bom que o Gino tivesse testado a sinceridade do presidente ao abrir o partido, pretensamente abrir um partido para múltiplas candidaturas, mas as consequências são aquilo. E ele não há nada a fazer. Ele tem que arcar com coisas, provavelmente, daqui para frente, ele e outros terão mais cautela. Portanto, quando eles atirarem um risco, não vão cair a primeira. Não é possível, já vou, Teixeira. Graça, não é possível que Gino Carneiro tenha pensado, por exemplo, o seguinte, agora que fazemos essas comparações com os antecessores, é que os outros não admitiam disputa interna porque não tinham propriamente perspectivas de saída, digamos assim, não é? Agostinho Neto morreu no cargo, em 79, José Eduardo Santos pegou o partido, pegou o Estado, governou até onde governou. E durante aquele período não foi propriamente suficientemente contestado, não é? Para, apesar os casos que nós conhecemos, mas não a esta dimensão como vemos agora, não é? E ele não tinha propriamente uma perspectiva de saída, possivelmente. Não, mas em 2002 foi ele que anunciou. Foi ele que anunciou ao partido que... Não, mas mas aquilo não havia uma perspectiva, não havia uma barreira formal, né, legal. O que se passa é que no caso de João Lourenço, Gino Carneiro sabe que João Lourenço tem uma barreira legal, ou seja, o ciclo dele, enquanto responsável do Estado, tem de chegar ao fim, ponto final. Isso não pode ter sido, não explica, não pode ser uma razão que possa explicar o... Primeiro estamos aqui avançar. Mulaza, Já que João Lourenço tem um ciclo. Mulaza, primeiro estamos aqui a misturar dois casos. Portanto, o ciclo do presidente que tem barreira legal, que tem fim legal, é o do presidente da República. Do presidente do partido não tem fim. O estatuto do partido não delimita os mandatos do presidente do partido. Ah, bem, mas estes dois casos andam como irmãos siameses, não é? Até se confundem, graça, não é? O facto de o ciclo no Estado ter chegado ao fim, ou estar a aproximar-se do fim, pode ter levado Gino Carneiro a pensar, bem, já que está a chegar ao fim no Estado, seguramente também vai chegar ao fim no partido. Mulaza, eu repito que
neste momento, criticar o Gino Carneiro é cômodo, mas também admito que é até injusto, né? É até injusto. Mas de qualquer forma, não podemos deixar de chamar a atenção que aquela alteração do artigo 120 do Estatuto devia pôr essa gente toda de atalaia, de aviso. Por alguma razão, o artigo 120 foi alterado. Assim. Claro. Graça, perguntar uma coisa ao Grave e ao Helder, se o Helder voltar a falar. Uma das coisas que não percebi na estratégia do Gino é que parece que ele não se calculou no sentido de ter aliados fortes, né? No interior do próprio partido. Como é que ele ia concorrer contra João Lourenço sozinho, sem ter aquelas pessoas que o Helder invocou, não é? Sem ter 5 membros do secretariado do Bureau Político, sem ter esses. Quer dizer, acho que não foi assim demasiadamente arriscado, demasiadamente ingênuo. Como é que ele ia fazer isso sem aliança? Está bem que o Sérgio Raimundo é um bom advogado, acho eu, e não sei o quê, mas pá, tinha que ter estrutura, não? Graças. Teixeira, que já estamos a terminar. Não, a resposta é A pergunta simples. para mim é para o Helder. Os dois. Estamos sem som do estúdio, acho eu. Não consigo ver o Helder. Sim, eu também não ouço o Helder. O Mulaza fechou o som do estúdio. Acho que onde tem Urgência sequer para inviabilizar a candidatura dele é o retrato de fiel que pelo menos algum receio que ele chegue até lá. Graça, o mais lacônico possível, por favor. Estamos mesmo já em cima da hora. Desculpa, qual era a pergunta? Não estava um bocado de fora. Boio, podes repetir a pergunta, por favor? Não, a minha pergunta é só... Falta de aliados. Se não foi demasiadamente ingênuo, ou seja lá, não sei qual é que é o adjetivo, ele avançar com uma coisa dessa, sem ter aliados fortes, não é? Sem ter do interior do partido. Não, mas eu não quero crer que o Gino tenha partido para essa empreitada sem, pelo menos, garantias verbais de alguns dos seus companheiros. Aliás, quando esse processo começou, portanto, lembra, falou-se em Dino Matroso, falou-se em Nandô, falou-se numa série de nomes que pretensamente seriam disponíveis para disputar a liderança. E então, eu tenho o Gino é mestiço, é general, é de Calulo. Há muita gente de Calulo que é general, que é não sei quanto. Eu tenho quase certeza que, pelo menos junto desses seus correligionários, seus conterrâneos, ele terá obtido alguma garantia de apoio, né? Terá tido alguma garantia de apoio. Agora, como esses apoios, esses pretensos apoios, faça a determinação do João Lourenço. João Lourenço, em momento algum, fraquejou, em momento algum permitiu que se duvidasse da sua determinação de conservar o lugar. Portanto, eu acho que isso afugentou os apoios do Gino. Muito bem, caros internautas, então aqui fica registrado mais um corte feito na conversa essencial da Rádio Essencial. Vamos falar através da caixa dos comentários. Agora vamos para Angola 24 horas, que escreveu: o filho de Holden Roberto entra na corrida à presidência da FNLA para revitalizar o partido. O filho do fundador histórico da Frente Nacional de Libertação de Angola, FNLA, Álvaro Holden Roberto, formaliza esta quarta-feira a sua candidatura à presidência do partido, juntando-se à corrida para a liderança da organização, cujo sexto congresso ordinário está marcado para o final de setembro. Vamos então ouvir. Carlitos Roberto apresenta-se como candidato com a ambição de conquistar a confiança dos militantes e implementar um projeto de revitalização da FNLA, procurando reforçar a influência política de um dos partidos históricos da luta de libertação nacional. A candidatura surge depois da formalização dos processos de Fernando Pedro Gomes e Daniel Afonso,
que também disputam a presidência da formação política. Daniel Afonso afirma que a sua candidatura assenta num programa de trabalho orientado para ultrapassar o atual período de estagnação vivido pelo partido. Temos um programa de trabalho, onde estão elencadas tarefas que certamente poderão suprir aquilo que é a razão da letargia que hoje o partido vive. Estamos confiantes naquilo que queremos fazer e sabemos por onde começar para que o partido se eleve para um patamar muito mais alto, declarou. Por sua vez, Fernando Pedro Gomes, docente universitário e analista político, considera que o principal desafio passa por vencer o Congresso e promover a reconciliação interna da FNLA. A minha visão é ganhar este Congresso para que, efetivamente, todos sejamos vencedores e, sobretudo, consigamos unir e reconciliar a FNLA. Esse é o propósito maior, porque o país precisa de alternância política, afirmou. O 6º Congresso Ordinário da FNLA deverá decorrer no final de setembro, num contexto marcado por divergências internas. Os preparativos estão a ser conduzidos por 2 comissões organizadoras distintas, reflexo das divisões existentes no seio do partido. Uma das comissões foi constituída na antiga sede histórica Samuel Bernardo, no município das Ingombotas, enquanto a outra desenvolve os seus trabalhos na sede nacional da FNLA, situada no bairro Popular. A coexistência de 2 estruturas organizadoras evidencia os desafios internos que a futura liderança terá de enfrentar, numa fase considerada decisiva para a reorganização e reposicionamento político da FNLA no panorama partidário angolano. Muito bem, caros internautas, através do portal Angola 24 Horas tivemos acesso. O filho de Olden Roberto entra na corrida à presidência da FNLA para revitalizar o partido. O filho do fundador histórico da Frente Nacional de Libertação de Angola, FNLA, Álvaro Olden Roberto, formalizou esta quarta-feira a sua candidatura à presidência do partido, juntando-se à corrida para a liderança da organização, cujo 6º Congresso Ordinário está marcado para o final de setembro. Vamos falar através da caixa dos comentários. Sou JHM, Debate ADTV agradece pela presença e pela preferência e até breve, caros internautas.